Sabe uma coisa que aconteceu comigo outro dia? Eu estava conversando com um amigo sobre umas botas de caminhada, assim, bem específicas, de uma marca que eu nunca tinha nem ouvido falar. A gente não pesquisou nada, só conversou, sabe? Perto do celular. 20 minutos depois, eu abro meu Instagram e lá estavam elas, o exato par de botas, no primeiro anúncio do meu feed. A gente até brinca, né, que o celular nos escuta, mas a sensação que fica é outra. É uma estranheza, como essa coisa sabia. E, mais importante, o que mais ela está me mostrando ou deixando de me mostrar sem que eu perceba. Essa sensação é o ponto de partida perfeito para a nossa conversa de hoje. É a materialização de uma força invisível que está o tempo todo mediando a nossa realidade. Pensa entre a inteligência artificial, essa força aí que você mencionou, e uma das nossas habilidades mais essenciais, o pensamento crítico. E a nossa bússola para essa exploração vai ser o livro Inteligência Artificial e Pensamento Crítico, Caminhos para a Educação Midiática, de Alexandre Levossi Sayed. O nosso objetivo aqui é entender como a IA está de fato remodelando a nossa capacidade de pensar por conta própria e o que a gente pode fazer a respeito. E tudo isso nos leva a uma pergunta que o autor coloca e que parece mais urgente do que nunca. O que ainda nos faz humanos? E a urgência vem do fato de que a IA deixou de ser um conceito de ficção científica. Já não é mais o computador HAL 901 em 2001, um Odisseia no espaço. Aquilo era uma entidade distante, né? Assustadora, mas contida numa nave espacial. Hoje, a IA não é uma entidade única. É um sistema distribuído, integrado em tudo, desde o mapa do nosso carro até o aplicativo de paquera. E essa onipresença invisível é o que torna a discussão tão complexa e tão necessária. Certo, então para a gente poder entender essa colisão, vamos começar pelo básico. O que de fato é essa inteligência artificial que me ofereceu as botas? Porque, pelo que o livro diz, não é um cérebro eletrônico super inteligente, consciente, como nos filmes. De jeito nenhum. A IA moderna, na sua grande maioria, não tem consciência, não tem intenção ou malícia. O livro desmistifica isso muito bem. Ela funciona com base em modelos estatísticos e probabilidade. A tecnologia por trás de quase tudo que a gente usa hoje é o Deep Learning, ou aprendizagem profunda. Pensa assim, esses sistemas eles são alimentados com uma quantidade absurda de dados, o tal do Big Data, e eles aprendem a identificar padrões nesse mar de informações. A principal função deles, o superpoder que os definem, é a predição. Predição. Então, no meu caso, o sistema não sabia que eu queria as botas. Ele previu. Previu que, com base em milhões de outros pontos de dados, tipo minha idade, localização, conversas, interesses de amigos, a probabilidade de eu me interessar por aquele anúncio era altíssima. Exatamente. A Netflix não sabe qual filme você vai amar. Ela prevê. Com base no seu histórico e no de milhões de pessoas com gostos parecidos, ela calcula qual a chance de você clicar em assistir. O Waze prevê a rota mais rápida, analisando dados de trânsito em tempo real. O feed do Facebook ou do TikTok prevê qual vídeo vai prender sua atenção por mais alguns segundos. É uma máquina de predição movida a dados. E ela é otimizada para ser eficiente e, claro, persuasiva. Entendi. É menos sobre inteligência e mais sobre uma matemática de adivinhação extremamente poderosa? Agora, vamos para o outro lado dessa equação. O pensamento crítico. A gente ouve esse termo o tempo todo, mas o livro mostra que ele tem uma história longa e fascinante por trás. Não é só pensar bem sobre um assunto, né? Longe disso. O conceito é uma verdadeira jornada pela história do pensamento. Começa lá na Grécia Antiga com o método socrático, aquela ideia de questionar tudo, de não aceitar verdades prontas só porque alguém com autoridade disse. É a famosa frase, né? Só sei que nada sei, que é um convite à investigação constante. E essa ideia evoluiu, certo? Ela não ficou só na filosofia. Exato. Pulando os séculos, no século XX, a Escola de Frankfurt, um grupo de pensadores alemães, pegou essa semente socrática e a aplicou ao mundo moderno. Eles olhavam para os meios de comunicação de massa da época, como o rádio, a televisão, e faziam uma crítica feroz. Eles questionavam como aquela indústria cultural estava massificando o pensamento,
criando uma sociedade de espectadores passivos. Quer dizer, a preocupação que eles tinham com a TV, que era uma comunicação de um para todos, hoje foi levada a um nível absurdo. A IA não fala para as massas, ela sussurra uma mensagem personalizada no ouvido de cada um de nós. O problema ficou muito mais íntimo. Precisamente. Você capturou a essência da atualização do problema. E quem trouxe essa ideia para a prática, para a sala de aula, foi o filósofo e pedagogo americano John Dewey. Para ele, o pensamento crítico não era só um exercício intelectual, era a base da democracia. Um cidadão, para participar ativamente da sociedade, precisava saber analisar informações de forma independente, formar as próprias opiniões e debater. Em todas essas fases, a busca é a mesma: autonomia intelectual. A capacidade de ser autora do seu próprio pensamento, e não apenas uma receptora passiva. Ok, o cenário está montado. De um lado, essa máquina de predição invisível que sussurra no nosso ouvido. Do outro, essa tradição humana de questionamento e autonomia. O argumento do livro é que o choque entre os dois está acontecendo agora e talvez a gente esteja perdendo. Onde a gente vê os primeiros sinais desse impacto? O livro aponta para algo que chama de leitura reflexiva do mundo. Se a escola de Frankfurt estava preocupada com a TV, a IA é a nossa nova grande mediadora, só que muito mais camuflada. E aí surgem dois obstáculos gigantescos para essa reflexão. O primeiro é a simples falta de awareness, de consciência. O autor cita workshops do CGI.br, o Comitê Gestor da Internet no Brasil, que mostram que a maioria das pessoas, principalmente os jovens, usa essas tecnologias intensivamente, mas não faz a menor ideia de como elas funcionam. Acreditam que o feed é neutro, que a busca do Google é uma verdade absoluta. E se você não sabe que existe um mediador, não tem como questioná-lo. Qual é o segundo obstáculo? Esse é ainda mais complicado. É o que os especialistas chamam de opacidade algorítmica, ou o problema da black box, a caixa preta. Em sistemas de deep learning, o processo de tomada de decisão é tão complexo, com tantas variáveis e camadas, que muitas vezes nem os próprios engenheiros que criaram o sistema conseguem explicar por que ele chegou a uma conclusão específica. Peraí, isso é assustador. Se nem quem criou sabe explicar, como é que nós, usuários, podemos ter qualquer controle ou capacidade de crítica sobre o que nos é mostrado? A gente fica totalmente no escuro. Exatamente. A crítica informada se torna quase impossível. Você não pode questionar a lógica por trás de uma decisão se não existe uma lógica explicável. E isso nos leva diretamente ao impacto social disso. Se a minha caixa preta me mostra um mundo e a sua caixa preta te mostra outro completamente diferente, como a gente consegue ter uma conversa? Como funciona a reflexão coletiva que o Dewey achava tão importante para a democracia? É aí que entram as famosas bolhas, imagino. Eu lembro que, na última eleição, parecia que metade das pessoas que eu conhecia vivia num universo paralelo, com notícias e fatos completamente diferentes dos que eu via. Esse é o fenômeno da clusterização algorítmica que o livro descreve. Os sistemas são ótimos em nos agrupar em clusters, ou tribos, de pessoas com interesses, medos e visões de mundo parecidos. Foi o que o ativista Eli Pariser batizou de bolha de filtros. Dentro da bolha, o algoritmo nos alimenta com mais do mesmo, porque é o que estatisticamente tem mais chance de nos manter engajados. O resultado é um reforço contínuo das nossas crenças. A exposição a pontos de vista diferentes, que é o oxigênio do debate democrático, começa a sufocar. E isso vai além de apenas nos separar em bolhas, certo? O livro fala muito sobre o viés algorítmico, como a própria tecnologia pode ser preconceituosa. Sim, e os exemplos são chocantes. Um dos mais famosos é o de uma ferramenta de recrutamento que a Amazon estava desenvolvendo. Ela foi treinada com o banco de currículos que a empresa recebeu nos últimos 10 anos. Como a área de tecnologia é historicamente dominada por homens, a maioria dos currículos era de homens. O que a IA aprendeu? Ela aprendeu que currículos com características masculinas eram melhores e começou a penalizar ativamente qualquer currículo que tivesse a palavra feminino, como capitã do time de xadrez feminino. Nossa, então a máquina não é neutra. Ela basicamente aprendeu o preconceito que já estava nos dados e o transformou numa regra matemática. Ela é um espelho que amplifica os nossos piores vieses. Exatamente, ela codifica o preconceito do passado e o projeta no futuro.
Outro exemplo muito bem explorado no documentário Coded Bias é o de sistemas de reconhecimento facial que funcionam muito bem para homens brancos, mas têm taxas de erro altíssimas para rostos de mulheres negras. Por quê? Porque foram treinados com bancos de dados que não tinham diversidade. A lógica é perversa. Dados enviesados geram resultados enviesados. A tecnologia, em vez de ser uma força de progresso, pode acabar reforçando desigualdades estruturais. Juntando tudo isso, a mediação invisível das caixas pretas, o isolamento nas bolhas e o reforço dos vieses, o quadro é preocupante. Onde fica a nossa autonomia intelectual? Aquele objetivo final do pensamento crítico? Ela fica sob ataque. O livro conecta tudo isso ao conceito de capitalismo de vigilância da professora de Harvard, Shoshana Zuboff. Nesse modelo econômico, o produto não é o aplicativo que a gente usa de graça. O produto somos nós, nossos dados, nossa atenção, nossos padrões de comportamento. Tudo isso é a matéria-prima que é analisada, prevista e vendida. E usada para nos persuadir de volta? Constantemente. O livro cita um relatório da Human Rights Watch que é de arrepiar. Descobriram que centenas de aplicativos usados em escolas para ensino à distância, durante a pandemia, estavam monitorando as crianças e enviando seus dados para empresas de publicidade. Sob o pretexto de educação personalizada, estavam construindo perfis de consumo de crianças. Quando você é alvo dessa persuasão constante e otimizada desde a infância, a sua capacidade de fazer escolhas genuinamente autônomas é profundamente desafiada. Nossa, ouvir tudo isso em sequência é um pouco desanimador. Parece que a gente está preso numa armadilha digital gigante projetada para nos manter passivos e previsíveis. O livro oferece alguma luz no fim do túnel ou a gente simplesmente desliga tudo e vai morar no mato? Seria uma solução, mas o autor deixa claro que a proposta não é essa. Não se trata de uma rejeição da tecnologia, um ludismo moderno. Isso seria impossível e até indesejável. A resposta, segundo o livro, é uma abordagem proativa, construtiva. A palavra-chave é educação midiática. O objetivo não é lutar contra a IA, mas capacitar as pessoas para dançar com ela, para interagir de forma crítica e consciente. Tornarmos-nos usuários ativos em vez de passivos. Mas o que isso quer dizer na prática? Significa ter uma aula na escola sobre como o algoritmo do TikTok funciona? É mais profundo que isso. Embora entender o básico do funcionamento seja o primeiro passo. O livro defende a integração do que a Unesco chama de AI Literacy, ou alfabetização em IA, nos currículos escolares. E isso tem várias camadas. Primeiro, sim, desmistificar a tecnologia. Ensinar que não é mágica. É probabilidade baseada em dados. Não precisa todo mundo virar programador, mas precisa entender a lógica por trás. E o que vem depois dessa compreensão mais técnica? A discussão ética. É preciso criar espaços para debater abertamente o que é privacidade, o que significa entregar nossos dados, o que é um viés algorítmico e como ele afeta a vida das pessoas. Quem é responsável quando uma IA comete um erro? E, por fim, a terceira camada é a do impacto social. Como a IA está mudando o trabalho, a política, a arte, as nossas relações. É dar às novas gerações um mapa e uma bússola para navegar nesse mundo novo, em vez de deixá-las à deriva. Então, o grande insight que a gente tira desta análise é que a inteligência artificial não é só mais uma ferramenta como um martelo, ela é um ambiente, uma nova camada da realidade que a gente habita e que, como qualquer ambiente, molda sutilmente a nossa forma de ver o mundo, de pensar, de sentir. E o primeiro passo para não se perder nesse ambiente é simplesmente entender as suas regras. Perfeito. E isso nos traz de volta àquela pergunta inicial, o que ainda nos faz humanos? Talvez diante de sistemas que podem escrever, calcular e prever melhor do que nós, o que nos resta de mais valioso e unicamente humano seja justamente a capacidade de dar um passo para trás, a capacidade de questionar o próprio ambiente, de olhar para a caixa preta e não aceitar a sua resposta, mas perguntar por quê, com base em quê e a serviço de quem. Essa capacidade de fazer perguntas, talvez seja isso que nos define. Inspirada diretamente no livro. O autor menciona um debate fascinante.
De um lado, a visão que a gente herdou da escola de Frankfurt, que vê a tecnologia como uma ferramenta basicamente passiva, cujo impacto depende de quem a usa. Do outro, uma visão mais recente, neomaterialista, que argumenta que a tecnologia não é passiva, ela é um ator no mundo, com sua própria força, sua própria agência. Quando a gente pede uma recomendação para Alexa ou quando o nosso feed nos mostra exatamente o que a gente precisava ver, onde nós traçamos a linha, no nosso dia a dia, entre uma ferramenta que usamos e um ator que interage conosco e nos influencia. Fica aí a reflexão. Olá. Hoje vamos mergulhar num universo que já deixou de ser ficção científica e se instalou no nosso dia a dia, né? Inteligência artificial. A nossa missão aqui, com base nos materiais que a gente analisou, é fazer a ponte entre dois mundos. De um lado, a teoria, as grandes ideias por trás da IA. Do outro, o código, a aplicação prática que faz tudo acontecer. Exato. E os materiais são uma combinação perfeita para isso. A gente tem um documento que introduz os conceitos e, ao mesmo tempo, um notebook de programação, que é, assim, basicamente o diário de bordo de um cientista de dados. A gente vai conectar a estratégia com a execução, o porquê com o como. Ótimo. Então vamos destrinchar isso. A primeira coisa que os materiais deixam claro é que não existe uma definição única, né? Não tem uma placa na entrada dizendo bem-vindo à IA. Pelo contrário, são umas 4 grandes abordagens. Precisamente. 2 delas tentam imitar os humanos. A primeira é agir como um ser humano. É o que a gente vê em chatbots que tentam passar no teste de Turing, sabe? Sei, que conversam como se fosse uma pessoa. Isso. A segunda é pensar como um ser humano, que é a inspiração por trás das redes neurais, que tentam modelar o cérebro. E as outras 2 são menos sobre imitar a gente e mais sobre perfeição, racionalidade, digamos assim? Exato. A terceira é pensar racionalmente, usando lógica, matemática pura, para construir sistemas que seguem regras impecáveis. E a quarta, que é a que realmente domina o campo hoje, é agir racionalmente. Agir racionalmente. A ideia aqui não é imitar um pensamento, seja humano ou lógico, mas sim tomar a melhor decisão possível para atingir um objetivo. É a busca pela ação ótima. E essa ideia de ótimo, né, sempre me pareceu interessante. Porque o que é ótimo para um sistema de logística? Sei lá, para cortar custos. Sim. Pode não ser ótimo para os funcionários, por exemplo. A própria definição de racional já não vem com um viés embutido? Essa é uma observação fundamental. A racionalidade da IA é definida por quem a programa. O sistema pode ser perfeitamente racional para maximizar lucros, mas essa racionalidade é cega para outras variáveis que não foram incluídas ali. A máquina busca a resposta certa para a pergunta que foi feita, mas a responsabilidade de fazer a pergunta certa, essa continua sendo nossa. Entendi. E essa busca não começou agora. O material menciona que o termo inteligência artificial nasceu em 1956, num evento em Dartmouth. Sim, com figuras como o Claude Shannon, mas as sementes, essas já estavam plantadas há muito mais tempo. Antes disso ainda. 20 anos antes, em 1936, com Alan Turing. A máquina de Turing dele, que na época era só teoria, provou que qualquer cálculo poderia ser mecanizado. Ele estabeleceu o princípio de que o raciocínio podia ser feito por uma máquina muito antes de existir um computador para isso. E o que transformou essa teoria de 36 e esse batismo de 56 na revolução que a gente vê hoje? Os materiais apontam para um ingrediente-chave: dados. Dados. Uma quantidade de dados que Turing jamais poderia ter imaginado. É um dilúvio de informação, né? Totalmente. Redes sociais, transações, sensores. O material fala em exabytes de dados sendo criados por dia. Para ter uma dimensão, 1 exabyte é tipo centenas de milhares de vezes toda a coleção da biblioteca do Congresso americano. É uma escala colossal. É o famoso Big Data. Isso me leva a uma questão. A gente tem esse combustível, os dados. Mas como o motor funciona? Como uma máquina vai de uma montanha de dados para, de fato, aprender? O material divide isso em 3 jeitos principais, certo? Certo. São os 3 grandes paradigmas.
O primeiro e mais comum é o aprendizado supervisionado. A analogia da fonte é perfeita. É como ensinar uma criança. Você mostra uma foto de uma maçã e diz, isso é uma maçã. Mostra uma banana, isso é uma banana. E depois de ver milhares de exemplos rotulados, o algoritmo, ele aprende sozinho a identificar uma fruta nova? Exatamente. O supervisor é o humano que dá os rótulos, as respostas certas. Isso é usado para tudo, de identificar spam a prever o preço de uma casa. Ok, supervisionado faz sentido. Mas e quando não temos os rótulos? Se a gente só der à máquina uma caixa gigante de frutas misturadas, sem nenhuma dica? Aí a gente entra no segundo, o aprendizado não supervisionado. Usando essa mesma analogia, o algoritmo recebe a caixa e, sem instrução, começa a achar padrões. Ele percebe que uns são redondos e vermelhos, outros longos e amarelos. Ele não sabe os nomes maçã ou banana, mas consegue separar em grupos coerentes. Ele descobre a estrutura oculta nos dados. E é aí que as coisas podem ficar surpreendentes. O material conta aquela história famosa da rede de supermercados que descobriu a gravidez de clientes, né? É um caso clássico e bem impactante. O algoritmo analisou as compras e achou uma correlação forte entre certos itens, tipo loção sem perfume, suplementos. O sistema não sabia o que era gravidez, mas identificou aquele padrão de compra. O resultado foi que a loja começou a enviar cupons de desconto para fraldas e berços, às vezes antes da cliente contar para a própria família. Nossa, ninguém supervisionou, ele só conectou os pontos. Exato. Forço. A analogia é essa mesma. Pense em ensinar um cachorro a sentar. Você não mostra fotos de outros cachorros sentando. Você espera ele, por acaso, sentar. No exato momento em que ele faz isso, você dá um petisco, uma recompensa. E ele associa a ação com o resultado positivo. Isso, o aprendizado por reforço é isso. Um agente de IA interage com o ambiente, toma ações e recebe recompensas ou punições. É tentativa e erro. E isso vai muito além de truques de cachorro, claro. Com certeza. É a base de algumas das IAs mais avançadas. É como IAs aprendem a jogar xadrez em nível sobre-humano e é fundamental para a robótica. Um robô aprendendo a andar usa isso. Ele cai, é uma punição. Ele se equilibra um pouco, é uma pequena recompensa. Milhões de tentativas depois, ele anda. E essa capacidade de aprender e agir está em todo lugar. O material aponta para os sistemas de recomendação, tipo o Netflix. A gente já se acostumou com eles sugerindo o que assistir, mas o ponto levantado é que a influência vai muito além. Sim, e isso pode criar o que chamam de câmara de eco cultural. A IA da Netflix não só recomenda, ela coleta dados sobre cada pausa, cada cena que a gente volta. E esses dados informam a produção de novos conteúdos. Se a IA otimiza o conteúdo para o que já é popular, a gente corre o risco de diminuir a experimentação artística e produzir só variações do que já funciona. Exatamente. A IA deixa de ser uma ferramenta e vira uma curadora do nosso gosto coletivo. Uma curadora que busca eficiência, não arte. E essa otimização está chegando às nossas cidades. As fontes citam exemplos como o Zaragoza, na Espanha. Isso. Semáforos inteligentes. Em vez de um timer fixo, eles usam sensores e IA para se ajustar em tempo real ao fluxo de trânsito. O objetivo é reduzir congestionamento, tempo de viagem, poluição. Em Madrid, o material menciona vídeo monitoramento inteligente para detectar incidentes. A IA vira uma ferramenta de gestão urbana. E no meio disso tudo, tem um exemplo que me surpreendeu. IA no mundo da arte. O material fala de uma pintura, Edmond de Bellamy, que foi gerada por um algoritmo e vendida por mais de $400 mil. E não para aí. Já existem orquestras tocando sinfonias compostas por IA, que analisou o estilo de Bach ou Beethoven. Mas a tecnologia não serve só para criar, ela também ajuda a analisar e conservar. Algoritmos podem examinar a pincelada para identificar falsificações ou ajudar em restaurações. Com todo esse poder de análise, as fontes trazem um alerta importante embrulhado numa história divertida: a correlação entre vendas de sorvete e ataques de tubarão. Assim, é o exemplo clássico. Se você põe os dados num gráfico, as duas linhas sobem e descem juntas. No verão, vende mais sorvete e, tragicamente,
aumentam os ataques de tubarão. E a conclusão apressada e completamente errada seria que tomar sorvete atrai tubarões. E a causa real, claro, não é essa. Exato, isso levanta um ponto fundamental. Correlação não implica causalidade. A causa real é uma terceira variável oculta, o calor. O verão faz mais gente tomar sorvete e mais gente entrar no mar. O sorvete e os ataques estão correlacionados, mas um não causa o outro. É um lembrete de que os dados não falam sozinhos. A interpretação crítica é essencial. E falando em criar modelos, uma das fontes nos dá uma espiada nesse processo. É um notebook Colab que simula um projeto prático para o governo de Goiás para analisar hábitos alimentares. É a chance de ver a teoria virando código. Exatamente. O notebook mostra o passo a passo. Primeiro, importa as ferramentas, que são bibliotecas como Pandas, para organizar os dados, e o Scikit-learn, que é tipo o canivete suíço dos modelos de IA. Aí os dados são limpos, preparados, e o modelo, nesse caso um Random Forest Classifier, é treinado com eles. E o resultado foi uma acurácia de 80,9%. Parece um bom número, mas na prática o que isso significa? Significa que, de cada 10 previsões, o modelo acertou umas 8. Para uma análise inicial de políticas públicas, para identificar tendências, é um ótimo começo. Mas imagina se essa mesma acurácia fosse usada para um diagnóstico de uma doença grave. Um erro de 20% seria inaceitável. Isso mostra que a qualidade de um modelo depende totalmente do contexto e do risco de um erro. Coloca o número em perspectiva. E além de analisar tabelas, a IA aprendeu a ver. Um material de visão computacional traz um fato histórico curioso. Sim, a famosa história de 1966, quando um professor do MIT atribuiu a solução da visão computacional como um projeto de verão para um estudante. É a citação mais otimista e talvez ingênua da história da IA. Achavam que era um problema de engenharia, como construir uma ponte. Mal sabiam que estavam lidando com um dos problemas mais profundos da filosofia. O que de fato significa ver? E para um computador, ver é um processo puramente matemático, né? Totalmente. Para uma máquina, uma foto do seu cachorro não é fofa. É uma matriz gigante de números. Cada pixel tem 3 valores, de 0 a 255, para vermelho, verde e azul. O trabalho da IA é achar padrões nesses milhões de números que correspondam ao conceito de cachorro. O material cita o modelo YOLO, You Only Look Once, que é um avanço por conseguir identificar objetos em tempo real, essencial para carros autônomos. E da visão para a audição. A IA também aprendeu a ouvir e a falar. Sim, através do processamento de áudio e voz. O processo é parecido. O som, que é uma onda, é convertido numa série de números à amostragem. Mas a voz humana é incrivelmente complexa. Técnicas como a transformada de Fourier conseguem, de forma simplificada, decompor um som em suas frequências. É como desmontar um acorde em suas notas. É isso que permite que assistentes como a Alexa e a Siri filtrem o ruído e entendam o que a gente diz. Com todo esse poder de processar, ver e ouvir, a gente chega numa parte inevitável: as responsabilidades. As fontes mencionam a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Sim, a LGPD é uma resposta regulatória a essa realidade. Ela estabelece que os dados pessoais pertencem ao indivíduo e que as empresas precisam de consentimento para usá-los. É uma tentativa de reequilibrar o poder. E um dos maiores desafios que essa regulação tenta endereçar é o problema do viés, né? O material descreve um exemplo de detecção facial que é bem direto. É um exemplo muito claro. Um sistema de reconhecimento facial treinado com um banco de dados que tem, digamos, 95% de rostos de pessoas brancas. O algoritmo, sendo um ótimo aprendiz, se torna perito em reconhecer rostos brancos. Mas quando vê um rosto negro... A performance cai drasticamente. Exato. Ele não vê com a mesma clareza. O resultado é uma tecnologia que funciona para um grupo e falha para outro. Isso é terrivelmente problemático. E a solução é simplesmente adicionar mais dados de rostos negros ou o buraco é mais embaixo? Essa é a questão central.
Adicionar dados diversos é o primeiro passo, a correção técnica. Mas a questão mais profunda é sobre o propósito. Quem decide quais problemas a IA deve resolver? Se a tecnologia é desenvolvida primariamente em contextos de vigilância ou comerciais, ela pode acabar reforçando os preconceitos que já existem. A discussão sai do campo técnico e entra no campo da governança, dos valores que a gente quer embutir nessas ferramentas. Que jornada! Fomos dos conceitos de Turing, passamos pelos jeitos de aprender, vimos as aplicações que moldam tudo, da arte às cidades, e chegamos a esses desafios complexos. E para fechar, uma das fontes menciona a metodologia PDCA: planejar, fazer, verificar e agir. É um ciclo de melhoria contínua. Acho que serve como uma ótima reflexão final. Assim como os algoritmos precisam ser constantemente verificados e ajustados, a nossa compreensão sobre eles também precisa estar nesse ciclo. A tecnologia não é um produto final, é um processo. E talvez o pensamento para levar dessa conversa não seja só uma grande questão sobre o futuro da humanidade. Talvez seja algo mais imediato. A questão não é só o que a IA pode fazer, mas sim como podemos orientar o desenvolvimento dela para que reflita os valores de uma sociedade justa. E num nível pessoal, talvez seja como eu posso aplicar esse ciclo de verificar e agir na minha própria interação com a tecnologia, questionando as recomendações que recebo. A consciência crítica talvez seja a habilidade mais importante nessa nova era. Olá, hoje vamos mergulhar num universo que já deixou de ser ficção científica e se instalou no nosso dia a dia, né? Inteligência artificial. A nossa missão aqui, com base nos materiais que a gente analisou, é fazer a ponte entre dois mundos. De um lado, a teoria, as grandes ideias por trás da IA. Do outro, o código, a aplicação prática que faz tudo acontecer. Exato. E os materiais são uma combinação perfeita para isso. A gente tem um documento que introduz os conceitos e, ao mesmo tempo, um notebook de programação, que é, assim, basicamente o diário de bordo de um cientista de dados. A gente vai conectar a estratégia com a execução, o porquê com o como. Ótimo. Então vamos destrinchar isso. A primeira coisa que os materiais deixam claro é que não existe uma definição única, né? Não tem uma placa na entrada dizendo bem-vindo à IA. Pelo contrário, são umas 4 grandes abordagens. Precisamente. 2 delas tentam imitar os humanos. A primeira é agir como um ser humano. É o que a gente vê em chatbots que tentam passar no teste de Turing, sabe? Sei, que conversam como se fosse uma pessoa. Isso. A segunda é pensar como um ser humano, que é a inspiração por trás das redes neurais, que tentam modelar o cérebro. E as outras 2 são menos sobre imitar a gente e mais sobre perfeição, racionalidade, digamos assim? Exato. A terceira é pensar racionalmente, usando lógica, matemática pura, para construir sistemas que seguem regras impecáveis. E a quarta, que é a que realmente domina o campo hoje, é agir racionalmente. Agir racionalmente. A ideia aqui não é imitar um pensamento, seja humano ou lógico, mas sim tomar a melhor decisão possível para atingir um objetivo. É a busca pela ação ótima. E essa ideia de ótimo, né, sempre me pareceu interessante. Porque o que é ótimo para um sistema de logística? Sei lá, para cortar custos. Sim. Pode não ser ótimo para os funcionários, por exemplo. A própria definição de racional já não vem com um viés embutido? Essa é uma observação fundamental. A racionalidade da IA é definida por quem a programa. O sistema pode ser perfeitamente racional para maximizar lucros, mas essa racionalidade é cega para outras variáveis que não foram incluídas ali. A máquina busca a resposta certa para a pergunta que foi feita, mas a responsabilidade de fazer a pergunta certa, essa continua sendo nossa. Entendi. E essa busca não começou agora. O material menciona que o termo inteligência artificial nasceu em 1956, num evento em Dartmouth. Sim, com figuras como o Claude Shannon, mas as sementes, essas já estavam plantadas há muito mais tempo. Antes disso ainda. 20 anos antes, em 1936, com Alan Turing. A máquina de Turing dele, que na época era só teoria, provou que qualquer cálculo poderia ser mecanizado.
Ele estabeleceu o princípio de que o raciocínio podia ser feito por uma máquina muito antes de existir um computador para isso. E o que transformou essa teoria de 36 e esse batismo de 56 na revolução que a gente vê hoje? Os materiais apontam para um ingrediente-chave: dados. Dados. Uma quantidade de dados que Turing jamais poderia ter imaginado. É um dilúvio de informação, né? Totalmente. Redes sociais, transações, sensores. O material fala em exabytes de dados sendo criados por dia. Para ter uma dimensão, 1 exabyte é tipo centenas de milhares de vezes toda a coleção da biblioteca do Congresso americano. É uma escala colossal. É o famoso Big Data. Isso me leva a uma questão. A gente tem esse combustível, os dados, mas como o motor funciona? Como uma máquina vai de uma montanha de dados para, de fato, aprender? O material divide isso em 3 jeitos principais, certo? Certo. São os 3 grandes paradigmas. O primeiro e mais comum é o aprendizado supervisionado. A analogia da fonte é perfeita. É como ensinar uma criança. Você mostra uma foto de uma maçã e diz, isso é uma maçã. Mostra uma banana, isso é uma banana. E depois de ver milhares de exemplos rotulados, o algoritmo, ele aprende sozinho a identificar uma fruta nova? Exatamente. O supervisor é o humano que dá os rótulos, as respostas certas. Isso é usado para tudo, de identificar spam a prever o preço de uma casa. Ok, supervisionado faz sentido. Mas e quando não temos os rótulos? Se a gente só der à máquina uma caixa gigante de frutas misturadas, sem nenhuma dica? Aí a gente entra no segundo, o aprendizado não supervisionado. Usando essa mesma analogia, o algoritmo recebe a caixa e, sem instrução, começa a achar padrões. Ele percebe que uns são redondos e vermelhos, outros longos e amarelos. Ele não sabe os nomes maçã ou banana, mas consegue separar em grupos coerentes. Ele descobre a estrutura oculta nos dados. E é aí que as coisas podem ficar surpreendentes. O material conta aquela história famosa da rede de supermercados que descobriu a gravidez de clientes, né? É um caso clássico e bem impactante. O algoritmo analisou as compras e achou uma correlação forte entre certos itens, tipo loção sem perfume, suplementos. O sistema não sabia o que era gravidez, mas identificou aquele padrão de compra. O resultado foi que a loja começou a enviar cupons de desconto para fraldas e berços, às vezes antes da cliente contar para a própria família. Nossa, ninguém supervisionou, ele só conectou os pontos. Exato. Forço. A analogia é essa mesma. Pense em ensinar um cachorro a sentar. Você não mostra fotos de outros cachorros sentando. Você espera ele, por acaso, sentar. No exato momento em que ele faz isso, você dá um petisco, uma recompensa. E ele associa a ação com o resultado positivo. Isso, o aprendizado por reforço é isso. Um agente de IA interage com o ambiente, toma ações e recebe recompensas ou punições. É tentativa e erro. E isso vai muito além de truques de cachorro, claro. Com certeza. É a base de algumas das IAs mais avançadas. É como IAs aprendem a jogar xadrez em nível sobre-humano e é fundamental para a robótica. Um robô aprendendo a andar usa isso. Ele cai, é uma punição. Ele se equilibra um pouco, é uma pequena recompensa. Milhões de tentativas depois, ele anda. E essa capacidade de aprender e agir está em todo lugar. O material aponta para os sistemas de recomendação, tipo o Netflix. A gente já se acostumou com eles sugerindo o que assistir, mas o ponto levantado é que a influência vai muito além. Sim, e isso pode criar o que chamam de câmara de eco cultural. A IA da Netflix não só recomenda, ela coleta dados sobre cada pausa, cada cena que a gente volta. E esses dados informam a produção de novos conteúdos. Se a IA otimiza o conteúdo para o que já é popular, A gente corre o risco de diminuir a experimentação artística e produzir só variações do que já funciona. exatamente. A IA deixa de ser uma ferramenta e vira uma curadora do nosso gosto coletivo. Uma curadora que busca eficiência, não arte. E essa otimização está chegando às nossas cidades. As fontes citam exemplos como Zaragoza, na Espanha. Isso. Semáforos inteligentes. Em vez de um timer fixo, eles usam sensores e IA para se ajustar em tempo real ao fluxo de trânsito. O objetivo é reduzir congestionamento, tempo de viagem, poluição.
Em Madrid, o material menciona vídeo monitoramento inteligente para detectar incidentes. A IA vira uma ferramenta de gestão urbana. E no meio disso tudo, tem um exemplo que me surpreendeu. IA no mundo da arte. O material fala de uma pintura, Edmond de Bellamy, que foi gerada por um algoritmo e vendida por mais de $400 mil. E não para aí. Já existem orquestras tocando sinfonias compostas por IA, que analisou o estilo de Bach ou Beethoven. Mas a tecnologia não serve só para criar, ela também ajuda a analisar e conservar. Algoritmos podem examinar a pincelada para identificar falsificações ou ajudar em restaurações. Com todo esse poder de análise, as fontes trazem um alerta importante embrulhado numa história divertida: a correlação entre vendas de sorvete e ataques de tubarão. Assim, é o exemplo clássico. Se você põe os dados num gráfico, as duas linhas sobem e descem juntas. No verão, vende mais sorvete e, tragicamente, aumentam os ataques de tubarão. E a conclusão apressada e completamente errada seria que tomar sorvete atrai tubarões. E a causa real, claro, não é essa. Exato, isso levanta um ponto fundamental. Correlação não implica causalidade. A causa real é uma terceira variável oculta, o calor. O verão faz mais gente tomar sorvete e mais gente entrar no mar. O sorvete e os ataques estão correlacionados, mas um não causa o outro. É um lembrete de que os dados não falam sozinhos. A interpretação crítica é essencial. E falando em criar modelos, uma das fontes nos dá uma espiada nesse processo. É um notebook Colab que simula um projeto prático para o governo de Goiás para analisar hábitos alimentares. É a chance de ver a teoria virando código. Exatamente. O notebook mostra o passo a passo. Primeiro, importa as ferramentas, que são bibliotecas como Pandas, para organizar os dados, e o Scikit-learn, que é tipo o canivete suíço dos modelos de IA. Aí os dados são limpos, preparados, e o modelo, nesse caso um Random Forest Classifier, é treinado com eles. E o resultado foi uma acurácia de 80,9%. Parece um bom número, mas na prática o que isso significa? Significa que, de cada 10 previsões, o modelo acertou umas 8. Para uma análise inicial de políticas públicas, para identificar tendências, é um ótimo começo. Mas imagina se essa mesma acurácia fosse usada para um diagnóstico de uma doença grave. Um erro de 20% seria inaceitável. Isso mostra que a qualidade de um modelo depende totalmente do contexto e do risco de um erro. Coloca o número em perspectiva. E além de analisar tabelas, a IA aprendeu a ver. Um material de visão computacional traz um fato histórico curioso. Sim, a famosa história de 1966, quando um professor do MIT atribuiu a solução da visão computacional como um projeto de verão para um estudante. É a citação mais otimista e talvez ingênua da história da IA. Achavam que era um problema de engenharia, como construir uma ponte. Mal sabiam que estavam lidando com um dos problemas mais profundos da filosofia. O que de fato significa ver? E para um computador, ver é um processo puramente matemático, né? Totalmente. Para uma máquina, uma foto do seu cachorro não é fofa. É uma matriz gigante de números. Cada pixel tem 3 valores, de 0 a 255, para vermelho, verde e azul. O trabalho da IA é achar padrões nesses milhões de números que correspondam ao conceito de cachorro. O material cita o modelo YOLO, You Only Look Once, que é um avanço por conseguir identificar objetos em tempo real, essencial para carros autônomos. E da visão para a audição. A IA também aprendeu a ouvir e a falar. Sim, através do processamento de áudio e voz. O processo é parecido. O som, que é uma onda, é convertido numa série de números à amostragem. Mas a voz humana é incrivelmente complexa. Técnicas como a transformada de Fourier conseguem, de forma simplificada, decompor um som em suas frequências. É como desmontar um acorde em suas notas. É isso que permite que assistentes como a Alexa e a Siri filtrem o ruído e entendam o que a gente diz. Com todo esse poder de processar, ver e ouvir, a gente chega numa parte inevitável: as responsabilidades. As fontes mencionam a LGPD,
a Lei Geral de Proteção de Dados. Sim, a LGPD é uma resposta regulatória a essa realidade. Ela estabelece que os dados pessoais pertencem ao indivíduo e que as empresas precisam de consentimento para usá-los. É uma tentativa de reequilibrar o poder. E um dos maiores desafios que essa regulação tenta endereçar é o problema do viés, né? O material descreve um exemplo de detecção facial que é bem direto. É um exemplo muito claro. Um sistema de reconhecimento facial treinado com um banco de dados que tem, digamos, 95% de rostos de pessoas brancas. O algoritmo, sendo um ótimo aprendiz, se torna perito em reconhecer rostos brancos. Mas quando vê um rosto negro... A performance cai drasticamente. Exato. Ele não vê com a mesma clareza. O resultado é uma tecnologia que funciona para um grupo e falha para outro. Isso é terrivelmente problemático. E a solução é simplesmente adicionar mais dados de rostos negros ou o buraco é mais embaixo? Essa é a questão central. Adicionar dados diversos é o primeiro passo, a correção técnica. Mas a questão mais profunda é sobre o propósito. Quem decide quais problemas a IA deve resolver? Se a tecnologia é desenvolvida primariamente em contextos de vigilância ou comerciais, ela pode acabar reforçando os preconceitos que já existem. A discussão sai do campo técnico e entra no campo da governança, dos valores que a gente quer embutir nessas ferramentas. Que jornada! Fomos dos conceitos de Turing, passamos pelos jeitos de aprender, vimos as aplicações que moldam tudo, da arte às cidades, e chegamos a esses desafios complexos. E para fechar, uma das fontes menciona a metodologia PDCA: planejar, fazer, verificar e agir. É um ciclo de melhoria contínua. Acho que serve como uma ótima reflexão final. Assim como os algoritmos precisam ser constantemente verificados e ajustados, a nossa compreensão sobre eles também precisa estar nesse ciclo. A tecnologia não é um produto final, é um processo. E talvez o pensamento para levar dessa conversa não seja só uma grande questão sobre o futuro da humanidade. Talvez seja algo mais imediato. A questão não é só o que a IA pode fazer, mas sim como podemos orientar o desenvolvimento dela para que reflita os valores de uma sociedade justa. E num nível pessoal, talvez seja como eu posso aplicar esse ciclo de verificar e agir na minha própria interação com a tecnologia, questionando as recomendações que recebo. A consciência crítica talvez seja a habilidade mais importante nessa nova era.